É o seguinte, gravar dá uma sede danada, cara. Então, se eu falar algumas palavras assim que parece que eu tô um pouquinho fanho, por favor, me ignora, por favor. Vamos lá, começando. Ei, camaradas, aqui é o Yuri. No shorts que eu fiz recentemente sobre a diferença entre a Holanda e os Países Baixos, no finalzinho eu falei que a famosa Netherlands faz parte de uma união econômica chamada Benelux, no qual um país que muitos de vocês não conhecem está incluso. Esse país é o único grão-ducado restante no mundo, uma monarquia chamada Luxemburgo. Sua capital tem o mesmo nome e o que poucos sabem é que eles possuem um idioma próprio. Uma última observação, a bandeira de Luxemburgo não tem nada a ver com alguma bandeira que você conheça por aí. E mesmo pequena, é uma das nações mais ricas e prósperas de toda a Europa. Tá afim de saber um pouquinho mais? Então, segue o vídeo, já vai deixando um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para fortalecer e bora pra história! O atual Grão-Ducado de Luxemburgo tem uma história milenar. Para você ter uma ideia, seus primeiros vestígios de povoamento datam do período paleolítico, isso é a Idade da Pedra, cerca de 35 mil anos atrás. Somente a partir do século II a.C. que as tribos celtas se instalaram na região entre o Susqueiro e Moça. Essas áreas seriam importantíssimas para a formação do país. 6 séculos depois, os romanos nomeariam as tribos celtas que habitavam essas regiões como Tréveros. Por volta de 58 a 51 a.C., os romanos invadiram o país quando Júlio César conquistou a Gália e parte da Germânia, que é até a fronteira do Reno. Assim, a área que hoje é Luxemburgo tornou-se parte do Império Romano pelos próximos 450 anos, vivendo um período de relativa paz sobre a Pax Romana, período esse em que a Roma parou de se expandir tanto. Semelhante do que aconteceu na Gália, os celtas de Luxemburgo adotaram a cultura, a língua, a moral e o modo de vida dos romanos, tornando-se efetivamente no que os historiadores mais tarde descrevem como civilização galo-romana. O território foi infiltrado pelos franco-germânicos a partir do século IV e foi abandonado por Roma a partir de 406 d.C. O território do que viria a ser Luxemburgo passou a fazer parte do reino dos francos. Os francossários que se estabeleceram na área são frequentemente descritos como os que trouxeram a língua germânica para o atual Luxemburgo, uma vez que essa alta língua franca falada por eles é considerada pelos linguistas como uma precursora do dialeto francônio de Mosela, que mais tarde evoluiu, entre outros, para a língua luxemburguesa moderna. Com a queda do Império Romano e o início da Idade Média, uma pequena fortificação chamada Luxemburg foi construída no topo de um promontório rochoso, hoje também conhecido como o Rochedo de Bock. Esse território foi adquirido pelo conde Sigfroi no ano de 963. Mais tarde, essa pequena fortaleza se tornaria no condado de Luxemburgo, e com isso, vários outros condes sucederam-se, trabalhando para desenvolver o território. Ao longo dos anos, Luxemburgo foi adquirindo uma importância e um crescente poder político, porém isso não impediu que o país ficasse longe de influências externas. E mesmo quando em 1354 Carlos IV, Sacro Imperador Romano-Germânico, elevou o condado de Luxemburgo à categoria de ducado. Graças a numerosos reagrupamentos territoriais, Luxemburgo ocupou um vasto território entre o Meuse e o Mosela. 10 anos depois, Luxemburgo atingiu uma superfície de mais de 10 mil quilômetros quadrados. Devido à sua localização estratégica entre a França, a Alemanha e a Bélgica, Luxemburgo tornou-se um objeto de cobiça entre as potências rivais, mudando de mãos várias vezes, dos borgonheses aos Habsburgos, passando pelos espanhóis e pelos franceses. O destino de Luxemburgo muitas vezes foi decidido por alianças políticas e conflitos militares. Somente no início do século XIX, depois das sangrentas guerras napoleônicas, que Luxemburgo se viu no centro das negociações no Congresso de Viena de 1815. Com as grandes potências europeias à procura de estabilidade, essa nação tornou-se um território neutro independente sobre o reinado da Casa Orange-Nassau. Guardem bem esse nome, porque William I de Orange-Nassau, rei dos Países Baixos, assume o novo estado da sua qualidade pessoal. Entretanto, parte do território de Luxemburgo é atribuído à Prússia. Isso colocou uma guarnição prussiana em sua capital. Com o Tratado de Londres de 1839, Luxemburgo enfim adquiriu a sua tão aclamada independência. Parte do país foi entregue à Bélgica após a Revolução Belga. Luxemburgo adotou
adotaria uma constituição 9 anos mais tarde, até que em 1867, Luxemburgo enfim adquiriu a sua independência com o novo Tratado de Londres, e com a fortaleza desmantelada, as guarnições prussianas deixaram o território. E em 1890, eles obtiveram sua própria dinastia, com a ascensão do Grão-Duque Adolf de Nassau-Weilburg ao trono. O atual monarca e chefe de estado é o Grão-Duque Henry, que até o momento que eu gravo esse vídeo, continua ocupando o trono com a sua esposa, Sua Alteza Real, a Grã-Duquesa Maria Teresa, natural de Cuba, e juntos têm 5 filhos. A história moderna de Luxemburgo também é marcada por invasões estrangeiras, uma vez que o país foi invadido pela Alemanha durante as 2 grandes guerras mundiais. O pós-guerra foi marcado pelo pioneirismo do país na fundação de importantíssimos órgãos geopolíticos mundiais, como a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, e ademais Luxemburgo foi um dos membros fundadores da União Europeia. Sobre seus idiomas falados pela população luxemburguesa, conforme determinado por lei em 1984, Luxemburgo tem apenas um idioma oficial, que é o luxemburguês. Considerado uma língua materna ou língua de coração pelos nativos, é a língua que geralmente usam para se comunicar uns com os outros. O luxemburguês é considerado uma língua francônia específica da população local, que é parcialmente mutuamente como vizinho do alto alemão. Inclui mais que 5.000 palavras de origem francesa. O conhecimento do luxemburguês é um critério para sua naturalização. O francês e o alemão também são falados pelos habitantes, porém usados em questões administrativas e judiciais. O luxemburguês tem semelhanças com outras variedades do alto alemão e com um grupo mais amplo de línguas germânicas ocidentais. O Estatuto do Luxemburguês como língua oficial e no país e a existência de um órgão regulador retiraram o luxemburguês, pelo menos em partes, do domínio do alemão padrão. Também está relacionado com o dialeto saxão da Transilvânia, falado pelos saxões que por lá estavam instalados, atual Romênia Central. O luxemburguês foi considerado um dialeto alemão, como muitos outros até a Segunda Guerra Mundial, mas depois de muita confusão, ele criou sua própria forma padrão e vocabulário, e é portanto visto hoje como uma língua independente. O luxemburguês tem no máximo cerca de 285.000 falantes nativos. Os recursos da língua, como livros, jornais, revistas, televisão, internet, etc., são limitadíssimos. Agora eu vou falar algumas palavras pertencentes à língua luxemburguesa. No final, você que entende um pouquinho de alemão vai sacar algumas semelhanças. Olá, hallo, tchau, adi, até logo, Iserno, amor, left, bom dia, good morning, boa tarde, gute Mittag, boa noite, gute Nacht. Que oração? Well will our as at. Dia, dag. Que dia é hoje? What fear and dag as out. Quando? When. Pai, pai. Mami. Filho, Jong. Filha, Daughter. E amigo é friend. Novamente, para você que estuda o alemão, para você que entende o mínimo de alemão, essas palavras soaram um pouquinho semelhantes, não é? Isso porque ele foi banido pelos próprios alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes é visto como um dialeto local marginalizado. As tendências culturais recentes em Luxemburgo têm experimentado um renascimento do luxemburguês. Ainda na lista da Unesco de línguas em perigo, o estudo da língua luxemburguesa está em uma grande tendência de crescimento. Olha, na minha opinião, o luxemburguês não está nem diminuindo nem crescendo, está na média, na média. O Luxemburgo é amplamente multilingüe. Desde 2012, 52% dos cidadãos afirmaram o luxemburguês como língua nativa, 16,4% o português. Sim, esse idioma também é falado naquele país. O francês, apenas 2%, e o alemão, 13,6%. Línguas diferentes, como principalmente o inglês, o italiano e o espanhol, também são falados nessa mesma proporção. Embora o francês fosse a língua materna, com apenas 16% dos residentes em Luxemburgo, 98% dos cidadãos eram capazes de falar em alto nível. 80% dos cidadãos relataram ser capazes de manter uma conversa em inglês, 78% em alemão e 77% em luxemburguês, afirmando que essas línguas são sua segunda, terceira ou até mesmo quarta, se bobear quinta. Devido à grande comunidade de origem portuguesa, a língua lusófona é bastante prevalente em Luxemburgo. O português não tem um status oficial, mas a administração às vezes disponibiliza alguns documentos informativos nesse mesmo idioma. Embora Luxemburgo seja amplamente multilingüe, hoje algumas pessoas afirmam que o país está sujeito a intenso franqueamento, que o luxemburguês e o alemão
correm risco de desaparecerem totalmente do país, tornando o Luxemburgo um país francófono e unilíngue, ou na melhor das hipóteses, um bilíngue francês e inglês, assim como é o Canadá, em algum momento, num futuro distante ou em algum futuro bem próximo. Mas e você aí? Tem vontade de conhecer o Luxemburgo? Ou até mesmo tem o sonho de conhecer algum monarca daquele país? Você vai pegar sua opinião e deixar bem aqui embaixo nos comentários. Um conselho: bebam água, pessoal. Bebam água mais uma vez, porque gravar dá muita sede. E se você é um luxemburguês que mora aqui no Brasil, naturalizado brasileiro, por favor, conte pra gente aqui nos comentários, envie pra gente no direct do Instagram. Muito obrigado por terem assistido. Valeu, falou e fui!